Bom, turma, agora nós vamos fazer o modelo de um circuito elétrico de múltiplas malhas. Bacana, nos falamos na sala de aula. Um abraço. Vamos lá, minha gente. Então, continuamos nos estudos em relação à modelagem de circuitos elétricos. Agora, para modelarmos um circuito elétrico, no caso um circuito com múltiplas malhas, nós precisamos calcular o comportamento dele. Então, para que a gente calcule o comportamento dele, nós usamos a seguinte técnica, a técnica de inspeção, que vai nos permitir construir a matriz que representa esse sistema. E aí, a partir dos correspondentes determinantes, nós calculamos o comportamento dele. Suponhamos que eu tenho essa função. Eu pretendo calcular a função de transferência que representa o comportamento no circuito 3 em relação a toda a minha malha. Bom, para isso, nós verificamos as relações de impedâncias para cada um desses componentes. Então, primeiro, isso aqui é um recorte do nosso formulário. Esse recorte aqui, depois eu vou colocar na descrição do vídeo o link, mas apesar de que nós já estamos trabalhando com isso já há algum tempo. Para os resistores, é a intensidade de resistência. Para o indutor, a intensidade de indutância vezes S. Para o capacitor, 1 sobre a intensidade de capacitância vezes S. CS. Bom, e a técnica? A nossa técnica consiste no seguinte: nós construímos uma malha, onde nós temos, para cada uma dos circuitos, a corrente atuando para cada um deles. Então, circuito 1, circuito 2 e circuito 3. Escrevemos a equação para cada um deles usando as impedâncias. Então, quer dizer, a somatória de todos os elementos atuantes no circuito 1 será meu capacitor, olhando o nosso formulário, 1 sobre 0,5 S. Mais meu indutor, 2 N's, então vai ficar 2S. Mais meu resistor, 2 ohms, 2. Depois, se aqui na minha matriz eu tenho a relação da linha 1 com a coluna 1 correspondendo aos elementos do circuito 1, quando eu fizer a relação linha 1, coluna 2, eu vou fazer a relação dos elementos que estão na intersecção entre 1 e 2. Qual é o elemento que está na intersecção entre 1 e 2? O meu indutor. E a relação das intersecções é sempre a diferença da somatória. Ou seja, eu sou a diferença da soma de todos os termos. Logo, esse cara aqui vai ficar menos 2S. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um capacitor, ficaria menos o resistor mais o capacitor. Então, eu teria que usar um parênteses aí. Beleza. Agora lá. Em relação ao meu circuito 3, sigo o mesmo procedimento. Em relação ao meu circuito 3, linha 1, coluna 3, vai corresponder ao elemento ou à somatória dos elementos que estão na intersecção entre os dois circuitos. Ou seja, I3, aqui I3 e 1. Então, meu resistor, eu tenho apenas um resistor. Então, menos 2, a intensidade de resistência. Lembrando, uma forma bacana da gente lembrar, de decorar, é que só a diagonal principal será positivo. Todos os outros componentes são negativos. Bom,
Continuando, agora analisamos o comportamento em relação ao circuito 2. Em relação ao circuito 2, para 1, corresponde à intersecção. 1, 2, 2, 1 é o mesmo elemento que está na intersecção entre os dois, ou seja, menos 2S. Depois, corrente 1, corrente 2, corrente 2. Ou seja, todos os elementos que estão atuando no circuito 2. Eu tenho um indutor, um segundo indutor e um resistor. Então, indutor 1 mais indutor 2, 3S. Mais o meu resistor 2. Joia? Depois, corrente 1, corrente 3, ou seja, a intersecção entre, corrente 2, corrente 3, ou seja, a intersecção entre 2 e 3. A intersecção entre 2 e 3 é só este indutor, então, menos S. Para concluir, o comportamento agora em relação ao circuito 3. Circuito 3, circuito 1, olha lá, 3, 1, a intersecção é apenas esse resistor, menos 2. Depois, agora, 3, 2, 3, 2, é apenas esse indutor, menos S. E para concluir, o comportamento da malha 3. Malha 3, um resistor, um indutor e um resistor. Somos semelhantes, isso aqui vai ficar S, tá ruim, né? S mais o meu resistor, 5. 5. Joia. Aqui. Bom, para concluir, esta matriz é igual às componentes de entrada no sistema, na forma vetorial. Ou seja, a minha tensão de entrada está entrando no meu circuito 1. Então eu tenho aqui a correspondente transformada de Laplace para essa componente temporal. E de S para a linha 1. Depois, 2 e 3 é 0. 2 e 3 é 0. Beleza. A partir daqui, nós podemos simplificar isso daqui, ou seja, escrever isso aqui como 2 sobre S, apesar que talvez não seja necessário. E aí o ideal para a gente é transferir isso daqui para o MATLAB, para calcularmos isso daqui. Como é que nós calculamos isso daqui? I3 é, aplicando a regra de Cramer, a substituição do vetor de entrada na coluna que eu pretendo estudar, I3. E aí eu calculo o determinante. E a função, o E de S, é o determinante da matriz do circuito, que é o que nós vamos ver agora. Bacana? Vamos lá, gente. Continuando a nossa aula. Então, temos esta função, essa matriz do nosso sistema. Então, essa é a matriz do nosso circuito. Essa daqui é o vetor das componentes de entrada do nosso circuito. E agora nós precisamos calcular a função. Então, nós queremos calcular a função de transferência que relaciona o comportamento na malha 3 em termos do meu circuito de entrada. A partir daí, em termos da minha função de entrada. A partir daí, como é que nós calculamos? Usamos a regra de Cramer para calcular a nossa função de saída. Tanto faz se eu for calcular a saída ou a entrada primeiro, o procedimento é sempre o mesmo. Então, eu calculo a saída. Para calcular a saída, o que eu faço? Utilizo a regra de Cramer, escrevo então a minha função de transferência para o circuito 3
substituindo o vetor das entradas na coluna correspondente ao circuito 3. Obtemos esta matriz, calculamos o determinante dessa matriz, que resultará em 2s² mais 6s mais 4. Bom, agora calculamos a nossa função de entrada. Corresponde ao determinante do nosso circuito, dos elementos atuantes no nosso circuito. E de S, que será igual a determinante da nossa matriz. Reparem que corresponde à mesma matriz, que será 10s³ mais 46s² mais 46s mais 20 sobre S. Bom, a partir daí, nosso objetivo é calcular então a função de transferência, que relaciona minha saída em termos da minha entrada, que resultará nisso daqui. Primeiro a função de saída, dividido pela função de entrada. Nota aqui que chegamos numa função que algebricamente é inadequada, então nós aplicamos uma álgebrazinha para solucionar. Repete a primeira função, multiplica pelo inverso da segunda, obteremos 2s³ mais 6s² mais 4s sobre 10s³ mais 46s² mais 46s mais 20. Ainda é possível simplificar por 2, todos os termos são pares, entretanto eu particularmente acho desnecessário. A partir daqui nós podemos fazer a simulação. O próximo passo no nosso vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós podemos usar o MATLAB para desenvolver isso. Então vamos lá no MATLAB. Tenho aqui o meu MATLAB já aberto, eu já carreguei as funções, então basta eu primeiro construir o meu comportamento em termos de uma variável S. Então, sys S, que é a variável que eu vou utilizar. Como eu já havia previamente carregado, então eu vou simplesmente chamar a função novamente. Eu quero calcular a função E de S a este comportamento. Então está aqui a nossa função 1 sobre 0,5 vezes S. Nota que a variável 0,5 que multiplica S tem que ter a componente, o símbolo de multiplicação para que o sistema possa entender e fazer o processo. Mais 2 vezes S mais 2, aí eu repito todo o processo para todos os elementos. Lembrando que eu separo as linhas por ponto e vírgula, então elementos da primeira linha, elementos da segunda linha, elementos da terceira linha. Se eu colocar o ponto e vírgula no final da sentença, ele calcula, armazena e não plota. Como eu pretendo plotar, então eu não coloco o ponto e vírgula, teclo Enter e calculou, plotou a função. Aqui eu já consigo dar uma olhada e ver se está tudo ok. Feito isso, faço agora a substituição, como no slide que nós vimos anterior. Então, I3 S será igual. Carrego a minha função. Eu já havia carregado a função. Na verdade, o que eu fiz foi copiar isso daqui e substituir estas componentes. Terceiro elemento da primeira linha, terceiro elemento da segunda linha, terceiro elemento da terceira linha. Substituir, teclo Enter igual ao anterior, calculei a minha função. Calculadas as minhas funções, eu tanto posso fazê-las separadamente, então quer dizer, eu quero calcular a minha saída. Minha saída corresponde ao determinante da minha função I3S. Teclo Enter. Calculou aí o determinante da nossa função. Quero fazer a minha entrada. Entrada, mesma coisa, determinante de S. Teclo Enter. Opa, alguma coisa errada. Coloquei lá um parênteses a mais. Corrigimos. Então vamos lá. Ok, teclo Enter. Pronto. Calculei eles separadamente. Como também me interessa mostrar para vocês como nós podemos calcular isso simultaneamente, então eu já posso calcular Fs igual determinante da minha saída
Ou melhor, eu posso escrever aqui saída dividido por entrada. Como eu já tinha calculado, basta teclar Enter e a nossa função. Ok? Bacana. Com isso, nós fechamos nossa aula para este circuito. Joia, até o nosso próximo encontro.